Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu quero começar agradecendo. Nós alcançamos ontem, no dia 20 de março, a marca de 63 mil inscritos e a sua ajuda pode ter sido bastante importante para isso. Quem puder, se inscreva, ativa as notificações. Inclusive, um amigo meu me mandou uma mensagem: William, eu tô inscrito no canal desde os primeiros dias que ele foi ao ar e de repente viu lá que não estava mais inscrito. Enfim, pode ter sido um problema no YouTube que o desinscreveu. Então confere aí se você está inscrito. Se tiver, ative as notificações, é importante também. Deixa like, dislike, comente, compartilhe. Tudo isso fortalece esse nosso trabalho aqui. Pessoal, agora é oficial, Boulos desistiu da candidatura ao governo de São Paulo e anunciou a sua candidatura à Câmara dos Deputados. Vai tentar uma vaga como deputado federal. Ele disse que defende a união da esquerda para derrotar tucanos e o bolsonarismo no estado de São Paulo. Só não citou que o tucano que mais governou São Paulo foi Geraldo Alckmin, por 4 mandatos, que agora é tido por muitos como vice do Lula, ele que se filiou ao PSB. William, você está criticando o Alckmin nesse vídeo? Não, só estou constatando para vocês uma contradição, porque o Boulos está se unindo a um presidente que tem como vice aquele que, na opinião de Boulos, ajudou a destruir São Paulo. Então é uma contradição que eles terão que resolver. O PT sempre pintou o PSDB como inimigo do país. O Alckmin era chamado de fascista, de racista, disso e daquilo, e agora está aí como vice, ou, supostamente como vice, já que não foi ainda confirmado oficialmente. E o Guilherme Boulos teve ali uma sacada muito inteligente, é preciso reconhecer. Vejam só o que ele disse no seu comunicado. No nosso estado temos outro desafio: derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. São Paulo precisa dar outra mensagem: derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados. Aqui parece um pouco de arrogância, né? Ele se coloca na disputa e já almeja ser o mais votado no estado de São Paulo. Mas em termos de marketing, isso é um acerto. Porque, primeiro, ele tem condições de sim ser o mais votado do estado, não quero aqui dizer que tem ou que não tem, mas isso cria uma competiçãozinha. E como Eduardo Bolsonaro é muito rejeitado entre aqueles que devem apoiar Guilherme Boulos, o PT, enfim, então isso aqui é uma sacada interessante, porque você cria uma disputa. Eu só não sei se o Eduardo Bolsonaro também aproveitar disso aqui para tentar alavancar os seus votos, mas pensando do ponto de vista do Boulos, isso foi uma sacada sim bastante interessante. E a decisão dele abrir mão da candidatura ao governo para tentar a vaga na Câmara dos Deputados, eu acho que ele deixa algo bastante duvidoso, já que em política tudo pode acontecer, mas a gente sabe que ele teria grande dificuldade de se eleger governador. Em 2020, ele surpreendeu muita gente, concorreu contra Gilmar Tato do PT, o Márcio França do PSB, Mamãe Falei, contra o Russomano, Joyce Hasselmann, e outros candidatos conhecidos na capital, e o Boulos surpreendeu numa eleição bastante fragmentada e conseguiu ali com pouco mais de 20% dos votos ir para o segundo turno. Ele poderia conseguir isso de novo, ok, mas a situação dele estava bem difícil, ele vinha caindo nas pesquisas, então ele deixa algo mais duvidoso, como eu vinha dizendo, para tentar algo mais seguro. Eu acho que ele vai ser eleito, e vai ser eleito ajudando inclusive o pessoal a eleger outros deputados. E se o Boulos tirar muitos votos daqueles que tinham a ideia, por exemplo, Lula, Haddad e um candidato do PT, se o Boulos conseguir entrar, criando essa coisa do Lula, Haddad e Guilherme Boulos, isso pode ser um complicador para o PT, que tenta aumentar a sua bancada na Câmara dos Deputados, que elegeu 8 lá em São Paulo, por exemplo, o pessoal elegeu 3. Então a gente pode ver a bancada de São Paulo do PT reduzindo até por conta dessa entrada do Boulos, que deve ajudar a bancada do PSOL a crescer por lá. E alguém pergunta assim: William, mas tudo bem, faltam 7 meses para as eleições, o Guilherme Boulos abriu mão, o que é que o PSOL ganha com isso? Olha, até agora chega a ser engraçado. O PSOL ganha a promessa do PT de apoiar Guilherme Boulos nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Como muita gente brinca nas redes sociais, O golpe tá aí, cai quem quer. A gente sabe que o PT promete isso agora, atrai um apoio que pode ser importante para o partido, e lá na frente vai arrumar 1000 desculpas para não apoiar Guilherme Boulos e apoiar, claro, um candidato do partido ou até um candidato que não tem nada a ver com a esquerda, como aconteceu lá. Vamos pegar aqui um exemplo, Maranhão, porque tem tanto, vamos pegar Maranhão. Flávio Dino não recebeu o apoio do PT nem em 2010, nem em 2014. Alguém pensa: William, quem que o PT apoiou então?
apoiou Rosiana Sarney em 2010, que derrotou Flávio Dino, do PCdoB, um partido aliado do PT. E em 2014, o PT apoiou Edson Lobão Filho, também do grupo do Sarney, contra Flávio Dino, que com o apoio do PDT, na ocasião, derrotou Edson Lobão Filho e foi eleito governador do Maranhão. E uma outra pergunta que se faz, né? O Boulos desistir agora por quê? É claro que ele vai nas redes sociais, dá uma justificativa, união aqui, união ali, o perigo, o ismo daqui, o istão. Mas assim, ele não tem cargo no executivo, porque quem tá aí como prefeito, ministro, governador, que quer tentar se candidatar a algo que não seja reeleição, governador, por exemplo, que quer se reeleger, pode continuar no cargo. Mas se ele quiser tentar a presidência, como é o caso do Dória, para pegar aqui o exemplo de São Paulo, vai ter que renunciar até dia 1º de abril. Dia 2 tem que estar todo mundo, enfim, com a sua vida partidária e essas questões de renúncias resolvidas. Agora, o Boulos não tem mandato. O Boulos não vai mudar de partido para fazer uma mudança e anunciar agora, antes que a janela partidária se feche. Então, ele poderia continuar candidato, enfim, estendendo aí a sua pré-candidatura até para forçar o PT a fazer um programa que de fato transforme São Paulo e o Brasil. Mas não, ele desistiu agora. E aí muita gente já começa a levantar a possibilidade. Para que ele fez isso? Para ajudar quem? Para ajudar Lula, o PT e o Fernando Haddad. Porque o Haddad tem uma disputa lá em São Paulo com o Márcio França. Qual dos dois vai ser o candidato que vai receber o apoio do Lula? Existe meio que um acordo, digamos assim, ou existia, não sei se está de pé ainda, de usarem as pesquisas para fazer essa definição. Com a saída do Boulos, o Haddad tende a ganhar, sobretudo com o Boulos já se declarando ali como um apoiador do Fernando Haddad. Então o Haddad deve crescer um pouco mais nas pesquisas, que estava ali meio que disputada com o Márcio França, e aí o Haddad vai ter um argumento a mais para impor o seu nome e não o de Márcio França. A gente sabe que o Haddad no primeiro turno pode ser até mais forte que o Márcio França, mas numa eleição que tende a ser em 2 turnos, é importante considerar a rejeição, porque o Haddad é muito mais rejeitado que o Márcio França, e isso pode jogar a eleição no colo do Rodrigo Garcia ou do Tarcísio ou um outro candidato que chegar ao segundo turno contra o Haddad. Então, o França, que foi um dos grandes incentivadores dessa chapa Lula-Alckmin, terá dificuldades para sustentar essa sua candidatura apoiada na pesquisa. Como eu insisto, como é ou era combinado. Não sei como isso está entre eles. Mas ele tem resistido. Muita gente tem falado que ele vai desistir para tentar o Senado, nessa chapa aqui com o Haddad, mas pelo menos nas redes sociais ele tem dado demonstrações de que está mantendo a sua candidatura. Inclusive, nesse dia 20 de março, ele deu umas cutucadas no Haddad ali. Respondendo ao jornalista, ele finalizou dizendo o seguinte: se eu não sou relevante, por que tanto jornalista quer que eu saia da disputa? Força, Haddad, meu senador. Foi até um pouco irônico aqui, jogando o Haddad como candidato ao Senado, com ele concorrendo ao governo. E antes disso, o Márcio França tinha publicado o seguinte: eleições 2018. Aí ele, 2 pontinhos. Márcio França contra Bolsodória. 10,5 milhões de votos do Márcio França no estado de São Paulo. E naquelas mesmas eleições, ele fez questão de destacar Haddad contra Bolsonaro. Lá no segundo turno, o Haddad teve 7,5 milhões de votos em São Paulo. E ele conclui dizendo: na mesma data, na mesma urna, ao mesmo instante, será que 3 milhões de votos são relevantes? Então, meus amigos, a gente vai ter que aguardar e ver quais serão os desdobramentos lá em São Paulo. Sem Marília Reis no PT para usá-la como moeda de troca e pressionar o PSB, o PT perde uma força para impor algo pressionando o PSB a abrir mão. Insisto, como fez em 2018 aqui em Minas Gerais, em que Márcio Lacerda saiu para tirar Marília Reis lá em Pernambuco e isolar o PSB, que iria apoiar Ciro Gomes. Então, sem essa moeda de troca, o PT fica numa situação mais delicada e pode ser que o França, de fato, bata o pé e vá até o fim. Muita gente duvida disso e acha que eles vão acabar chegando num acordo por lá. Agora, tem aqueles que falam que o França tinha que sair do PSB e ir para o PDT. Olha, em política nada é impossível, mas o França é um quadro histórico do partido. São Paulo está na mão dele, ele comanda o partido no principal colégio eleitoral do país e isso não é pouca coisa. Apesar que o PDT, no estado de São Paulo, é comandado por Carlos Lupe, que é o presidente nacional do partido. Então, ele poderia também passar o comando do PDT por São Paulo, que é uma especulação pessoal minha,
Porque o Antônio Neto, muita gente não sabe, ele preside São Paulo capital, não é São Paulo nível estadual. Então, poderia haver algum acordo? Sim, mas eu acho bastante difícil essa possibilidade, embora, se ela ocorresse, seria bom para o França, que não ficaria dependente desse tipo de, enfim, vamos chamar aqui de conchavo, de aliança, enfim. E seria bom também para o PDT, porque teria um nome bastante competitivo, como é o de Márcio França. Agora, muita gente pode estar se perguntando se não seria melhor para o PT apoiar o França, que seria um candidato mais viável para derrotar, né, o tucanato e o bolsonarismo, como disse o Boulos, do que o Haddad. Aí vamos lembrar de 2018 na eleição presidencial. O PT prefere perder liderando do que ganhar sendo liderado. Então vamos aguardar ver quais serão as próximas movimentações no estado lá, que promete pegar fogo, e qualquer novidade que seja de fato importante eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.